No ano de 1879, um jovem de 16 anos deixou a fazenda de seu pai com destino a Detroit, em uma época em que os únicos meios de transporte eram trens ou carruagens. Os primeiros automóveis eram vistos principalmente como máquinas de corrida para os ricos, mas esse garoto, Henry Ford, estava destinado a mudar isso. Ele fundou uma empresa de automóveis que revolucionou a indústria automobilística e a tornou o que conhecemos hoje. Após 35 anos de sua chegada a Detroit, metade de todos os carros do mundo levavam o nome de Henry Ford. Ele se tornou um dos homens mais ricos da história americana e sua contribuição para a indústria automobilística é inegável. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863 na fazenda de seu pai, em Dearborn, Michigan. Seu pai era dono de uma fazenda onde todos da família viviam e trabalhavam. Como filho mais velho de 6 filhos, esperava-se que Henry assumisse os negócios da família. No entanto, a agricultura era um trabalho intensivo, lento e rigoroso, e Henry odiava a simples ideia. Ele nunca teve qualquer amor particular pela fazenda e preferia aprender outras coisas. Assim como muitos jovens de sua idade, Henry não gostava de ir à escola e nunca passou da 8ª série. Ele era mais interessado em aprender coisas que o interessavam e que o ajudariam a criar algo grande. E foi isso que ele fez. Henry Ford seguiu seu próprio caminho e criou uma empresa que mudou o mundo. Henry começou a estudar cada máquina que encontrava aos 12 anos, quando seu pai lhe deu um relógio de bolso e ele aprendeu a desmontá-lo e montá-lo em minutos. Depois de se deparar com uma máquina a vapor pela primeira vez em uma viagem escolar, sua paixão pela mecânica se tornou uma obsessão. Aos 15 anos, ele construiu sua primeira máquina a vapor. No entanto, a vida de Henry mudou quando ele perdeu sua mãe Mary Ford para uma doença repentina. Devastado, ele começou a procurar uma maneira de escapar da fazenda onde vivia com muitas lembranças de sua mãe. Aos 16 anos, ele arrumou suas coisas e saiu da vila em busca de um novo rumo na vida. Foi em Detroit que ele mergulhou de cabeça na indústria e se reinventou aprendendo tudo o que havia para saber sobre máquinas. Depois de alguns trabalhos desafiadores, em 1891 Henry descobriu um motor a gasolina muito mais eficiente que os motores a vapor, e com isso começou a sua jornada para revolucionar a indústria automotiva. Henry sempre foi apaixonado por carros e queria criar uma plataforma para mostrar seus carros e sua qualidade. Apesar de conhecer muitas pessoas populares na cidade, muitos deles não estavam dispostos a investir em suas ideias, depois do que aconteceu com a empresa automobilística de Detroit. Mas em 1901, Henry projetou um carro de corrida que derrotou o veículo da montadora de Cleveland Alexander Vinton, bem como o principal piloto nacional de corridas do país, Ponte Bruto. O veículo de 26 cavalos de potência de Henry tornou-se o assunto da cidade, e isso deu aos investidores a confiança que precisavam para apoiá-lo pela segunda vez. O resultado foi o nascimento da Ford Motor Company, com Henry como engenheiro-chefe. Não muito tempo depois, a posição de Henry estava novamente por um fio fino, pois ele continuou a trabalhar fazendo carros de corrida, o que enfureceu seus investidores. Eles queriam que ele criasse carros de passageiros que pudessem vender para as massas, então, trouxeram um outro Henry Martin Leland, para fazer sua licitação. Ford estava aborrecido por eles terem trazido outra pessoa para assumir seu lugar, então ele deixou a empresa. Henry Leland, por outro lado, seguiu os desejos de seus investidores e passou a criar o que hoje conhecemos como Cadillac. Mas Henry Ford não desistiu de seu sonho. Com o apoio financeiro de 11 investidores, especialmente um revendedor frio de Detroit, Alexander, a terceira empresa do jovem Malcolmson e Henry ganhou vida. A empresa inicialmente se chamava Ford and Malcolmson Limited, mas mais tarde mudou para Ford Motor Company em 1902. Ford voltou sua atenção para a criação de um veículo que era acessível para o homem comum. Na época, possuir um veículo era um luxo que só podia ser oferecido pelos ricos, pois esses veículos eram feitos por engenheiros extremamente qualificados e a maioria dos carros feitos era estritamente para corridas. Henry fez uma declaração para seus associados e investidores.
Construirei um automóvel para a grande multidão, construído com os melhores materiais pelos melhores homens a serem contratados, segundo os projetos mais simples que a engenharia moderna possa conceber, vendido a um preço que nenhum homem com um bom salário será incapaz de possuir um Ford. Henry tinha um talento para identificar e atrair os talentos mais brilhantes do negócio. Ele contratou muitos jovens impressionantes que compartilharam e acreditaram em sua visão quanto ao design do carro. Ele fez mais de 20 modelos antes de conseguir um que finalmente funcionou, o chamado modelo A. Mas o que realmente mudou não foram as melhorias de seus projetos, mas como eles estavam sendo feitos. Henry aprendeu a importância de ter um fabricante responsável pelo fornecimento da maioria das peças de que precisava. A linha de produção de Henry Ford, também conhecida como linha de montagem, foi uma inovação revolucionária que transformou a indústria automobilística e mudou a maneira como os produtos eram fabricados em todo o mundo. A ideia de Ford era produzir carros em massa a um preço acessível para as massas, e para isso ele teve que inventar novos processos de fabricação que permitissem produzir carros de forma mais rápida, eficiente e barata. A linha de produção de Ford consistia em um sistema de esteiras transportadoras que moviam o carro em produção de uma estação de trabalho para outra. Cada trabalhador se concentrava em uma única tarefa, como fixar uma roda ou instalar um motor, e a esteira transportava o carro para a próxima estação, onde outro trabalhador realizava outra tarefa. Esse sistema permitia que a produção de um carro fosse dividida em várias etapas, reduzindo o tempo necessário para produzir um carro completo. O uso da linha de produção permitiu que Ford reduzisse drasticamente o tempo necessário para produzir um carro. Antes da introdução da linha de produção, um carro levava cerca de 12 horas para ser produzido. Com a linha de produção, esse tempo foi reduzido para cerca de 93 minutos. Além disso, o custo de produção também foi reduzido, permitindo que a Ford vendesse seus carros a preços mais acessíveis. A linha de produção não foi apenas uma inovação técnica, mas também uma inovação social. Para manter a linha de produção em funcionamento, Ford precisava de trabalhadores dispostos a realizar tarefas repetitivas por horas a fio. Para isso, ele aumentou os salários dos trabalhadores, tornando-se uma das primeiras empresas a pagar salários mais altos do que a média do mercado. Isso não apenas ajudou a manter seus trabalhadores felizes e motivados, mas também permitiu que eles comprassem os próprios carros que produziam, ampliando ainda mais o mercado consumidor. O Ford Modelo T foi o primeiro carro no mundo a ser produzido em uma linha de fabricação. O Ford Modelo T foi fabricado de 1908 até 1927, e vendeu mais de 15 milhões de unidades, marca que só veio a ser batida pelo Fusca nos anos 70. Com o fim da produção do Modelo T foi cedido espaço para o Ford Modelo A, que um dos diferenciais era a opção de 4 cores, já que o Modelo T era fabricado somente na versão preta. Em resumo, a linha de produção de Henry Ford foi uma inovação transformadora que mudou a indústria automobilística e a maneira como os produtos são fabricados até hoje. Henry mudou o mundo dos negócios e da manufatura nos Estados Unidos, seguindo a regra de fazer produtos da melhor qualidade possível com o menor custo possível, pagando os salários mais altos possíveis. Em 1919, ele comprou todos os investidores da Ford e tornou-se o único proprietário da maior empresa automobilística do mundo. Henry continuou a acreditar que o Modelo T era o carro que a maioria das pessoas queria, ignorando a crescente popularidade dos carros mais caros e confortáveis, como o Chevrolet. No final da década de 1920, quando os números de vendas do Modelo T caíram, ele finalmente decidiu fechar a linha de montagem do Modelo T e projetar um carro totalmente novo, o Modelo A. Em 1936, no entanto, a Ford Motor Company caiu para o terceiro lugar no mercado americano, atrás da General Motors e da Chrysler Corporation. Henry Ford morreu em 1947, tendo mantido o controle da Ford Motor Company até 2 anos antes de sua morte. Obrigado por seguir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber vídeos como este. Valeu, um abraço e até mais.